Você se sente livre de verdade? Como é que anda a tua liberdade? Será que a tua liberdade tem sido parcial? Será que você tem sido realmente livre para fazer aquilo que você quer ou você se vê aprisionado por algumas coisas? Hoje eu quero falar sobre isso, liberdade total. E eu também quero te pedir já para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e no finalzinho dele manda para mais alguém. Isso vai ser muito importante, vai abençoar muitas vidas, inclusive a minha. Nosso tema de hoje é liberdade total. E ele está lá baseado em 1 Coríntios 5,15. Eu quero muito falar com você sobre esse tema, porque esse é um tema que nos impacta, queiramos ou não. Nossa liberdade é algo que a gente precisa pensar e repensar, para a gente entender se realmente estamos livres ou se estamos aprisionados a alguma coisa por muito tempo e achamos que estamos livres daquilo, mas aquilo já está até fazendo parte da gente. É um negócio que a gente precisa pensar, dar uma meditada, reavaliar algumas coisas em nossas vidas, para a gente entender qual é essa realidade que a gente está vivendo, qual é essa liberdade que a gente está vivendo, para entender se isso realmente é liberdade ou não. E lá em 1 Coríntios 5, versículo 15, nos fala bem assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. A gente precisa entender que a luta de Jesus pela nossa liberdade, nessa luta ele foi até o fim. E até o fim eu estou dizendo que é até o fim mesmo, porque ele morreu numa cruz por nós. Ele sendo justo, nunca tendo cometido erro nenhum nem pecado, ele foi até o fim e ele resolveu que iria morrer numa cruz pelo meu e pelo teu pecado. Porque é o pecado que acaba nos aprisionando. Então Jesus ele foi até o fim. Ele foi até o fim para vencer o pecado. E aí a gente para e pensa, poxa, tanta coisa acontece, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém se preocupa comigo. Jesus ele foi até o fim por causa de você. Foi por causa de você que ele morreu numa cruz. Ele não morreu sem motivo algum. Não, ele morreu por conta de você. Porque ele sabia que ele, sendo um sacrifício perfeito, somente ele podia te livrar do pecado. E ele foi até o fim nessa luta, para que você e eu fôssemos livres de verdade. A gente precisa entender que Deus ele é perfeito, extremo e completamente perfeito em tudo que faz, em tudo que é. Deus ele entendia que o sacrifício precisava ser feito. E precisava ser um sacrifício extremamente perfeito, completamente perfeito. E na terra, a Bíblia fala que ele olhou e não via justo algum. Então teve que mandar o próprio Filho Jesus. Então Deus foi perfeito em mandar Jesus, que era o seu único filho, para morrer por nós na cruz. E não somente pelos atos de Deus. Deus ele é perfeito pela própria essência dele. A essência de Deus é a perfeição. E o mundo tenta deturpar muito isso, querendo colocar em Deus uma condição de até injusto. De, por que aconteceu isso? Será que ele não está vendo? Uma coisa que eu posso te adiantar é que tudo é consequência do nosso pecado. Mas eu não fiz nada. A humanidade. E aí a gente está envolto nessa condição toda. Porque muitas vezes pessoas erram e aí acaba vindo de encontro a gente algumas consequências. Não todas, as consequências piores vai ficar para quem plantou aquilo, mas algumas coisas acabam vindo para a gente. As mazelas do mundo vêm por consequência do pecado do ser humano. E a gente está nesse bolo, meu querido. Mas eu vou sofrer pelo outro? Calma. Algumas coisas vão acabar vindo e você não vai ter o que fazer, sabe? Um bom exemplo disso é que se um gestor ele não faz seu trabalho bem feito, a consequência ruim dele não estar gerindo as coisas da forma que deveria, não vai vir só para ele. Vai vir para você que está sendo gerido por ele. Então, a gente entende a partir daí que algumas coisas que o outro faz vai acabar respingando na gente também. Mas isso não muda de forma alguma o fato de Deus ser perfeito. Deus continua sendo perfeito. E a sua perfeição vem junto com a misericórdia dele. E a misericórdia de Deus, ela vem sobre nós. Ela cai sobre nós e isso é maravilhoso. Porque quando a gente entende que a misericórdia de Deus, ela vem sobre a gente, ela cuida da gente e não deixa que a gente morra, não deixa que a gente padeça, mesmo em meio a tanta injustiça desse mundo, Deus cuida da gente, porque ele é perfeito, porque ele é bom. Então, quando a gente amarra tudo isso, a gente entende que Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, em tudo que ele é. Deus fez tudo perfeito. Deus não colocou nada aqui imperfeito. Deus não colocou nada faltando, não, ele colocou perfeito. O ser humano
que bagunça as coisas. Já parou pra pensar nisso? A gente às vezes bagunça as coisas na gente mesmo. A gente tá aqui querendo uma coisa e vai, quando vai ver, bagunça tudo. Muda tudo. Ah, não quero mais, eu quero isso aqui agora. Isso acaba bagunçando muito a vida da gente. E aí daí, da gente, pelo nosso próprio exemplo, a gente já tira o quanto que o ser humano tem essa facilidade de bagunçar as coisas. Então, se acalma e se apega a Deus, porque é Deus que ajuda a gente. É Deus que mesmo em meio a um mar de injustiças, Ele nos abençoa e cuida da gente. Então, se apega a Deus, porque Ele é perfeito, Ele é bom em tudo que faz, e Ele é bom porque Ele é bom. A sua essência é boa e justa. Sabendo que Deus é perfeito, a gente precisa entender que Deus ele não aprova o pecado, por dois motivos. Primeiro, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Que pai vai querer alguma coisa, querer dar algo para o seu filho, que aquilo vai afastar o filho do pai? Nenhum. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Então, Deus ele não vai aprovar o pecado, ele não vai aprovar algo que é ruim. E o segundo motivo pelo qual Deus não aprova o pecado é porque ele nos mata. Aí você fala bem assim, mas é um prazer, eu gosto de fazer isso, mas isso vai te matar. Isso não vai fazer bem a você. Então toma um pouquinho mais de cuidado. Entenda que quando Deus te dá um não para algumas coisas, é cuidado. Cuidado, amor não quer dizer só dizer sim, sim, sim. Não, nossos pais nunca disseram só sim pra gente. A gente precisa entender isso. O cuidado de Deus, ele vem cheio de nãos. Porque o não nos livra daquilo que pode nos matar, daquilo que pode nos distanciar de Deus, do pecado. A gente precisa entender que o pecado ele nos trouxe e continua nos trazendo muitos problemas. Muitos, e são muitos mesmo. Foi por conta do pecado que muita coisa ruim, como por exemplo o ego. O ego ele destrói a gente de uma forma muito sorrateira e silenciosa. E quando a gente vai olhar e analisar direitinho, o pecado ele está por trás de muita coisa disso. Não só do ego, mas várias outras coisas. O pecado destrói muito a humanidade. E a humanidade e a gente vê nesses últimos dias que as pessoas tentam romantizar aquilo que destrói a si mesmo. As pessoas romantizam as drogas, as pessoas romantizam o flagelo, que isso já vem de mais antigamente, né? O destruir a si mesmo. Tudo que faz mal para o próprio ser humano está sendo romantizado. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque se eu não tomo cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de coisa vai começando a entrar na minha mente, no meu coração. E quando eu vejo, eu tô achando que é normal e que é bom fazer aquilo que me destrói. Muita gente já se convenceu de que a droga é boa, de que a droga é bebida, seja lá qual for, cigarro, são bons porque geram prazer momentâneo. Isso não quer dizer que aquilo vai ser bom para você. Toda e qualquer droga, ela vai te causar mal, vai fazer mal para o teu corpo. Mas eu gosto. Gosta porque é um prazer momentâneo, mas cada vez você vai precisar aumentar as doses para sentir aquele prazer. E aí que mora o problema. Aí mora o problema porque você vai se destruindo aos poucos. E sabendo que Deus ele te ama e ele quer cuidar de você. Quem é que quer te destruir aos poucos? Já parou pra pensar nisso? É o diabo. Ele que quer te destruir. Não importa o tempo que vai levar para te destruir, mas ele quer te destruir. Se ele vai levar 30 anos para te destruir ou uma semana, para ele não importa. O importante é que ele te destrua. Que ele destrua a obra perfeita de Deus, que sou eu e é você. Então toma um pouquinho mais de cuidado. Começa a entender que há um fator espiritual por trás das coisas. Não é só, é só um vício por um vício. Não, tem o inimigo lançando setas aí para que você seja derrubado. E isso é muito triste. Isso é avassalador para nossas vidas. Então toma um pouquinho mais de cuidado, vigia, porque Deus ele está cuidando de você. Deus ele quer que você fique dia após dia melhor, não pior. Ele quer tirar de você aquilo que não presta. Não aquilo que é bom. O que é bom ele vai manter e vai melhorar ainda mais. Mas aquilo que não presta, ele vai tirar porque ele está te destruindo aos poucos. Então toma cuidado com isso. Sabendo então que o pecado ele não presta, não serve pra gente, a gente precisa entender que Deus, por amor, mandou Jesus para nos libertar do pecado. Para nos libertar desse peso, desse jugo que o pecado traz sobre nossas costas.
desse fator do pecado que é nos distanciar de Deus. Porque através de Jesus a gente se reconcilia com Deus. E isso é tão precioso. Quando a gente entende que a gente está desenvolvendo um relacionamento com o nosso Pai e fortalecendo Ele cada dia mais e mais. E é através de Jesus Cristo que fazemos isso. É através de Jesus que nos reconciliamos com Deus. E isso é muito precioso. Então, Deus, por um amor tão grande, mandou Jesus para que nos livrasse do peso do pecado e nos reconciliássemos com Ele. Assim a gente entende que somente em Jesus a gente vai ter total e completa liberdade de verdade. Porque a liberdade de verdade é aquela que te deixa voar, não aquela que te aprisiona e te corta as tuas asas. E o pecado faz isso. O pecado corta as tuas asas com a desculpa de que isso é amor. Eu estou cortando as tuas asas porque eu te amo. Mas Deus, Ele deixa que tuas asas cresçam cada dia mais e mais, para que você alce voos ainda mais altos que você nunca pensou que conseguiria voar. Então entenda isso hoje. Compreenda que Deus, Ele quer que você seja livre de verdade. E para essa liberdade Ele mandou Jesus Cristo. Em Jesus somos livres de verdade. Em Jesus a gente experimenta a liberdade de verdade verdadeira. Vou ser bem redundante para você entender. A liberdade de verdade só em Jesus Cristo. Então, abraça Jesus na tua vida, aproxima Ele de você, porque é Ele que vai fazer com que você experimente e viva a liberdade de verdade. E assim a gente chega ao final de mais uma palavra. Viva a liberdade, seja livre. E eu vou pedir para você, se você não curtiu ainda o vídeo, curta o vídeo e deixa um comentário aqui embaixo. Digita aqui, eu sou livre, que eu vou saber que você chegou até o finalzinho do vídeo e que a gente está junto nessa. Deus abençoe, manda esse vídeo para mais algumas pessoas e até o nosso próximo vídeo.